Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Terminou a quinta rodada da Libertadores 2025. Muita coisa mudou. Infelizmente, teremos brasileiros se matando. Eu temia isso no grupo da morte, onde tem Bahia Internacional. Infelizmente, só vai se classificar um. Essa é a tendência, não tem como se classificar os dois. Times que estavam numa situação complicada, como de Botafogo e Flamengo, respiraram, só dependem deles, né? Muita coisa aconteceu. Palmeiras nadando de braçada, né? Muita coisa aconteceu e a gente vai fazer esse resumo aqui do que aconteceu nessa quinta rodada e as probabilidades dos brasileiros para a última rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, vamos aqui logo falar sobre os jogos desta quinta rodada da Libertadores. Bom, tivemos na terça-feira o Fortaleza, que poderia ter se classificado. Jogou em casa contra o Bucaramanga, surpresa também da competição, e o Fortaleza não conseguiu vencer. Empatou de 0-0. Era o jogo da classificação do Fortaleza. Bom, o resultado não foi bom, óbvio que não foi bom. Agora vamos ver como é que ficou a classificação, né? Vou dar uma olhada aqui, dar uma olhada aqui na classificação. O Fortaleza, com este empate, está na segunda colocação, com 8 pontos. 2 pontos à frente do Bucaramanga. Só que o Fortaleza joga, se não estiver enganado, contra o Racing lá. E o Bucaramanga joga contra o Colo-Colo. O Bucaramanga, deixa eu pegar aqui, joga fora de casa contra o Colo-Colo, né? Então, o Colo-Colo tem 2 pontos. Se o Bucaramanga ganha, vai a 9. Se o Fortaleza perde, fica com 8. Agora o Fortaleza vai para esse jogo contra o Racing não podendo perder. Porque se o Bucaramanga ganhar e o Fortaleza perder, o Fortaleza está fora. Se tivesse ganho do Bucaramanga, já estava classificado. Tinha acabado a situação, estava com 10 pontos igual o Racing. Agora o Fortaleza vai para a Argentina na última rodada, tendo que pelo menos empatar. Empatou, está classificado, porque mesmo que o Bucaramanga ganhe, vai chegar a 9, mas a não ser que tire o saldo de gols, que hoje é de menos 3 do Bucaramanga e 4 Fortaleza. Não acredito que isso aconteça. Então, Fortaleza. O resultado não foi bom. Lógico que não foi bom, que poderia ter se classificado. Mas o Fortaleza ainda só depende dele. Só depende dele. Empatou, tira qualquer possibilidade do Bucaramanga ultrapassar o Fortaleza. Mas o Fortaleza não teve um grande resultado. Esse empate não foi bom, mas Fortaleza só depende dele. E quem sabe pode terminar na primeira colocação. Ganhou do Racing, é o primeiro colocado. Bom, aí na quarta-feira tivemos o Bahia perdendo para o Atlético Nacional. Eu avisei que o time do Atlético Nacional era chato. No jogo aqui, eu falei, o Bahia ganhou, mas o time deles é chato, o time incomoda. Lá vai ser complicado. Bom, não deu outro, né? Atlético Nacional 1, Bahia 0. Na minha opinião, era um resultado que poderia acontecer, pelo que eu já disse aqui. Com isso,
O Bahia, que era o líder, cai para a terceira colocação. Mas ainda só depende dele. Se o Bahia vencer o Internacional fora de casa, se classificou. Porque o Atlético Nacional tem 9, o Internacional tem 8. Se o Bahia ganhar, vai a 10. Passa o Internacional. Se vai ser primeiro ou segundo colocado, a gente não sabe. Mas o Bahia se classifica. Se o Bahia empatar, tá fora. O Bahia tem que ganhar. O Bahia não tem outra opção. O Bahia não tem outra opção. Se empatou, tá eliminado. Se perdeu, tá eliminado. Ganhou, tá classificado. Situação do Bahia, que no primeiro turno foi excelente, a torcida riu, comemorou, festejou, somos líder para coisa e tal, pode terminar o Bahia fora. Se não ganhar do Internacional, tá fora. Vai ter que ir para os playoffs da Sul-Americana. Bom, resultado muito ruim para o Bahia, mas o Bahia deu uma queda, né? O Bahia tem que ganhar no Internacional. Também na quarta-feira tivemos o Botafogo num jogo dramático. O jogo do Bahia tem um vídeo aqui que eu falei sobre o jogo. O jogo do Botafogo também tem aqui. O Botafogo ganhou de 3-2 do Estudiantes, um jogo dramático, onde fez 2-0, tomou o empate, quase que toma a virada e no finalzinho faz 3-2. Era um jogo que o Botafogo, jogando bem, jogando mal, tinha que ganhar. Era mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo. Tinha que ganhar. O Botafogo corria o risco sim de ser eliminado. Hoje. Quer dizer, hoje não, nessa rodada. Então o Botafogo podia ir para a última rodada praticamente eliminado. Então o Botafogo fez um bom jogo. O Botafogo foi melhor do que o Estudiantes e fez o que tinha que fazer. Ganhou em casa. Foi muito mais tenso do que se imaginava? Sim, foi muito mais tenso. Teve um pênalti lá, muito mandrake, para mim não foi pênalti. O Botafogo sentiu, bateu biela, bateu cagaço, tomou empate. Quase que a vaca vai para o brejo, mas conseguiu o seu resultado de 3-2. Com isso, o Botafogo continua na terceira posição. Continua na terceira posição. O Botafogo só depende dele. O Botafogo não pode depender do cara bobo, porque vai jogar Estudiantes e cara bobo. A tendência é que o Estudiantes ganhe. Então, Estudiantes ganhando vai a 11, a 12 pontos. O Botafogo não pode empatar. O Botafogo tem que ganhar da Universidade do Chile. O Botafogo não pode contar com o cara bobo. O Botafogo tem que contar com ele. Então o Botafogo ganhou da Universidade do Chile em casa, está classificado. Se empatar, dificilmente vai se classificar, porque eu acho muito difícil o Estudiante perder para o cara bobo. Ou empatar com o cara bobo. Acho muito difícil. Quase que impossível. Então o Botafogo só depende dele. Mas tem que ganhar. Ganhou. Está classificado. E quem sabe, dependendo do saldo de gols, até em primeiro lugar. Acho difícil o Botafogo ficar em primeiro lugar. Mas, classificado, o Botafogo vai estar. Basta ganhar do Universidade do Chile em casa. Vai ser um jogo bem difícil para o Botafogo e tenso, porque o empate classifica a Universidade do Chile. Lembrando que os jogos vão ser no mesmo horário. Botafogo, Universidade do Chile, Estudiantes Carabobo no mesmo horário. Então, vai estar sabendo o que vai estar acontecendo. Mas o Botafogo só depende dele e joga em casa. Tivemos o São Paulo empatando com o Libertad em 1-1. Todo mundo esperava uma vitória do São Paulo, né? Mas o São Paulo teve um jogador expulso. Então isso complicou bastante o São Paulo. Então o empate diante do jogador expulso não foi dos piores resultados. Com isso, o São Paulo continua na primeira posição, já classificado, tá? O Botafogo já estava, o São Paulo já estava classificado, Tadieres tem 4 pontos, o Botafogo chega a 11. O Libertad, da qual empatou, só pode chegar a 11 e tem que tirar um saldo de gols muito grande, né? A próxima partida do São Paulo é contra o Tadieres, em casa, que já está eliminado.
Os dois classificados já são, São Paulo e Libertad. São os dois classificados. São Paulo e Libertad são os dois classificados para a idade final. Na minha opinião, dificilmente o São Paulo não vai ser o primeiro colocado. A situação do São Paulo é bem tranquila. Vamos para mais um jogo. Aí, nesta quinta-feira, dia 15, tivemos o melhor time da Libertadores disparado, o Palmeiras, vencendo o Bolívar por 2-0. O Palmeiras é o melhor time da competição, com 15 pontos. 5 jogos, 5 vitórias, 11 gols, saldo de 7. O último jogo do Palmeiras é... Deixa eu ver aqui. É em casa contra o Sport Cristal. Palmeiras tanto faz, tanto fez. O Sport Cristal ainda pode se classificar, mas vai ter que golear o Palmeiras. Então o Sport Cristal está fora. A tendência é que o Palmeiras seja 100%. Né? Então, muito fácil. Tivemos o Internacional ganhando de 2-0 do Nacional. Jogo complicado, onde o Internacional não jogou muito bem, mas jogou mais, foi melhor do que o Nacional e precisava ganhar o Internacional. Internacional do grupo do Bahia, precisava ganhar. Bom, o Internacional com essa vitória chega a 8 pontos, é o segundo colocado, 1 ponto atrás do Atlético Nacional e joga em casa com o Bahia. Se empatar, está classificado. Empatou, Internacional se classificou. Simples assim, não tem cálculo. Ganhou, pode ser até o primeiro colocado, mas para se classificar, empata Zé Fini, Inter nas oitavas de final e Bahia na Sul-Americana para disputar a vaga das oitavas de final. E tivemos fechando. Tem o vídeo também falando sobre o jogo internacional. E fechando, tivemos o Flamengo, que estava numa situação desesperadora, poderia ser eliminado nesta rodada, jogando contra a LDU em casa, no Maracanã lotado, mais de 65 mil de público pagante, se eu não estiver enganado. Venceu a LDU por 2-0. Jogou melhor, mereceu. Já tinha jogado melhor lá contra eles. Jogou no Maracanã, ganhou de 2-0, jogando melhor. Alivia a pressão. E agora vai jogar contra o último colocado do seu grupo, o Deportivo Táchira, em casa. Então, o Flamengo, com esta vitória, assumiu a segunda colocação, com 8 pontos, mesmo número de pontos da LDU, só que o saldo de gol do Flamengo é melhor. O Flamengo tem um saldo de gols 2 e a LDU 1. O Flamengo joga em casa contra o Deportivo Táchira, que não tem ponto nenhum, não marcou ponto nenhum, tomou 10 gols. E a LDU joga contra o Central Córdoba em casa. Bom, o Flamengo precisa ganhar. O Flamengo não pode contar com a LDU ou Central Córdoba. O Flamengo ganhou de qualquer placar do Deportivo Táchira. Qualquer placar vai estar classificado. Por quê? Se o Central Córdoba ganhar, o Flamengo vai estar com 11 pontos. Se Central Córdoba e LDU empatarem, a LDU vai ficar com 9 pontos, o Flamengo vai aonde porque ganhou do Deportivo Táchira. Se a LDU ganhar do Central Córdoba, vai ficar todo mundo com 11 pontos. Só que o saldo de gol do Flamengo, vamos lá, o Flamengo ganha o Deportivo Táchira de 1-0. O saldo do Flamengo vai ficar 3. O Central Córdoba tem o saldo 3. Se perder, o saldo do Central Córdoba vai cair. O Flamengo passa Central Córdoba. Vai ficar todo mundo com 3 vitórias e no saldo de gol do Flamengo passa. Então o Flamengo está muito cômodo. Basta vencer. Não precisa nem golear. O Flamengo vai ter que ir para o último jogo para golear. Não precisa golear. O Flamengo fez 1-0. Independente do que aconteça no jogo Central Córdoba e LDU, na verdade LDU e Central Córdoba, o Flamengo estará classificado. Foi primeiro ou em segundo, não interessa, mas estará classificado. Então, cara, olhando o que aconteceu, o resultado, deixa eu pegar aqui, mais emblemático, resultado mais emblemático, para mim, foi a vitória do Internacional fora de casa contra o Nacional. O jogo mais tenso foi o do Botafogo. Em relação à classificação
para a última rodada, no grupo A, o Botafogo é o terceiro colocado, mas só depende dele porque joga em casa. O Flamengo, o segundo colocado, pega o Lanterna. Depende dele. O São Paulo está praticamente classificado. O Fortaleza tem uma situação complicada porque joga contra o Racing, fora de casa. Situação meio incômoda. É do Fortaleza, mas o empate salva o Fortaleza e classifica o Fortaleza. Palmeiras já está classificado e o melhor time da competição. A bomba ficou para o grupo F, o grupo da morte, onde tem Internacional e Bahia, que só vai se classificar um. Não tem como se classificar os dois. Porque, vamos lá, se o Atlético Nacional e o Nacional. Vamos lá que o Atlético Nacional perca, fica com 9 pontos. Se o Bahia vencer, vai a 10. Se classifica a Bahia e Atlético Nacional e Internacional fica fora. Atlético Nacional perdeu. Vamos colocar o Atlético Nacional perdendo para o Nacional. Dá empate. O Bahia vai 8 pontos, o Atlético Nacional tem 9, o Internacional fica com 9. Bahia está fora. Então, não tem jeito. Qualquer resultado que dê, vitória do Bahia, vitória do Internacional ou empate, vai ficar fora. Para o Internacional, bate empate. Para o Bahia, tem que vencer. Uma pena que isso aconteceu. Mais um brasileiro, a gente sabe que já está fora. Um brasileiro a gente sabe que está fora. Ou o Internacional, ou o Bahia vai ficar de fora. Os outros brasileiros, todos, têm chances de classificar. Mas hoje, para mim, o brasileiro que tem a probabilidade maior de ser eliminado é o Bahia. Porém, é só uma previsão. Eu disse nas minhas análises para a quinta rodada que o time que tinha maior probabilidade de ser eliminado na quinta rodada era o Flamengo. Isso não aconteceu, o Flamengo ganhou. Isso só depende dele contra o último colocado. Então, amigo, tá aí a minha análise. Boa sorte a todos. Mas uma pena que o grupo de Internacional e Bahia chega à última rodada. Um brasileiro tendo que ficar pelo caminho. Uma pena. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.